Olá de novo. Terceira parte, né, dos verbos modais. Nesse verbo, eu vou falar sobre o should. O que representa o should? O should é o verbo dever. Só que ele é um dever que é mais utilizado como um conselho leve ou algo que precisa ser feito, ok? Mas não necessariamente muito forte ou necessário. É apenas uma opinião, expressa a minha opinião e expressa um conselho leve. Você faz se você quiser. Obviamente, nada vai acontecer se você não fizer. É diferente do must, tá? Então, observe o seguinte: o verbo should, deveria ou deve, ele significa deveria, algo certo de se fazer e usado como conselho leve. Exemplo: you should call the police. Você deveria chamar a polícia. Ou seja, é uma coisa certa a fazer. You should call the police. Okay? Não you must call the police or you have to call the police. Okay? Já tem uma entonação mais forte, mais de outro lado. Aqui é apenas uma opinião minha. You should call the police. Você deveria chamar a polícia. Okay? What should I do? You should stop thinking about it. Então, o que eu devo fazer? Você faz uma pergunta para alguém pedindo um conselho. What should I do? O que eu devo fazer? Ou o que eu deveria fazer? What should I do? Aí você deveria parar de pensar nisso. You should stop thinking about that. You should stop thinking about that. Você deveria parar de pensar nisso. Ok? Então, you should stop thinking about it. O que deve fazer? Você devia parar de pensar sobre isso. Ou seja, é um conselho ou apenas expressando uma opinião. We should be back by midnight. Nós devemos voltar por volta de meia-noite. É algo que é esperado que aconteça. Então é algo que é esperado que aconteça. We should be back at midnight, by midnight. Então nós deveremos chegar aqui por volta, ou devemos chegar aqui por volta de meia-noite. É algo esperado de acontecer. Não totalmente certo, mas alguma coisa que gera uma expectativa, tá? Então essa é a segunda colocação do should nesse sentido, ok? A conjugação é muito simples, tá? Não existe passado, não existe condicional e muito menos futuro. Ele se conjuga apenas numa condição, ou seja, numa condicional. Aliás, o condicional é usado. O que não é usado é para presente simples, passado sim, presente contínuo, futuro, nada disso é usado. É usado apenas numa maneira condicional, o que gera uma condição, algo certo de que possa vir a acontecer. Então se conjuga da seguinte forma: I, you, he, she, it, we, you, they should. E aí, o outro verbo. Na negativa, should not ou shouldn't. Shouldn't. Lembre-se que também esse verbo não possui to depois dele usado, para o segundo verbo, ok? Observe embaixo. Eu digo, por exemplo, I should dance, I should sing e I should play the piano. Eu devia dançar, né? Eu devia de cantar. Eu devia tocar um piano, né? I should play the piano, né? O que você acha? Ok? Should I dance? Eu devo cantar? Você acha que eu devo cantar? Qual é a sua opinião? Should I dance? Você acha que eu devo cantar? Should I sing? Should I play the piano? Será que eu devo tocar piano? O que você acha? Qual é a sua opinião? É uma maneira de usar. Você acha que eu devo. Então, should I play the piano? I shouldn't dance, I shouldn't sing, or I shouldn't play the piano. Eu não devo dançar, eu não devo cantar, eu não devo tocar piano. Eu não deveria fazer isso, né? Você não acha, né? Não é uma boa ideia. Os verbos modais não requerem a partícula to do segundo verbo, com exceção do verbo to be e verbo to have. Nunca se diz I should to dance, isso é errado, apenas se diz I should dance, como é usado no verbo to can, como é usado no verbo to may. O should deve ser conjugado apenas no condicional e, portanto, não tem presente, passado, futuro ou qualquer outra situação, como eu deixei explícito
para que vocês possam fazer. Qualquer coisa, vocês dêem uma pausa, dêem uma lida e procurem usar essa na prática. Veja bem, até aí, a situação é simples, tá? Com should, I should do, that should that, what should I do, should I do that, deveria fazer isso, o que eu devo fazer, what should I do, etc, etc. Sempre pedindo por um conselho, por uma opinião. Como eu disse anteriormente, o should é usado numa condicional, tá? Só que quando eu uso ele num futuro, tá? Ele não é usado o should, ele é usado a forma normal dele, que é o shall, ok? Shall, que poucas vezes é usado na América, porque nos Estados Unidos a gente usa o will para tudo, para futuro. Aqui na Inglaterra a gente usa o shall, I shall para primeiro do singular e o we shall para primeiro do plural. Então, o uso do futuro, usamos o shall para a primeira pessoa do singular e a primeira do plural, I e we. As demais nós usamos o will para you, he, she, it, they. Contudo, nos Estados Unidos usamos o will para todas as pessoas, como eu acabei de mencionar. Exemplo, I shall go to Spain. Eu irei para Paris ou eu devo ir a Paris. I shall go to Spain. Eu devo ir a Paris. Tá? I shall stay here. We shall stay here. Nós ficaremos aqui ou nós devemos ficar aqui. We shall stay here. We should, nós deveríamos. E o shall, nós devemos. Então, há uma colocação nesse sentido. Ok? As demais, you, he, she, it, will go to Paris. Você e vocês irão a Paris, ou devem ir a Paris. They will go to Paris. Aí, até aí, é fácil. O mais difícil é o que vem agora. Então, preste bem atenção nesse sentido. Quando nós fazemos uma pergunta, utilizando o shall, como o shall I, na primeira do singular, e o shall we, como na primeira do plural, ela muda a sua tradução. Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque é muito utilizado aqui na Inglaterra, principalmente aqui na Inglaterra, ok? Então, observem a situação, o que ela diz aqui. Ó. Quando usamos o shall com a primeira pessoa do singular, I, numa pergunta, o significado dele muda, como se nós estivéssemos sugerindo algo e não exatamente perguntando. So, ok, shall I open the door? Que é o mesmo que você perguntasse, do you want me to open the door? Ok, devo abrir a porta? Ou você quer que eu abra a porta? Então, observe o seguinte, você quer que eu abra a porta? Tá? Em vez de dizer, devo abrir a porta? Lógico, evidentemente, numa linguagem popular brasileira, a gente vai perguntar se quer que eu abra a porta. Então você vai perguntar, traduzindo para o inglês, do you want me to open the door? Do you want me to open the door? Mas numa linguagem um pouco mais sofisticada, catedrática, letrada e tudo mais, a gente usa, devo abrir a porta? Shall I open the door? E é a mesma coisa que você utilizar um inglês nobre, né, do inglês americano, que não é tão nobre assim, né? Vai utilizar, hey man, you want me to open the door? Você quer que eu abra a porta? Já o inglês vai dizer, oh, shall I open the door? Né? Devo abrir a porta. Ou seja, é possível para mim que eu abra a porta? Você quer que eu abra a porta? Shall I open the door? Então, devo abrir, você quer que eu abra a porta. Entretanto, quando usamos com a primeira pessoa do plural, we, ele geralmente é usado no fim de uma frase, após um comentário ou uma sugestão. O que significa que quando eu faço um comentário ou eu faço uma sugestão, nós utilizamos esse shall we como vamos, tá? Ou até mesmo na própria colocação verbal. Veja bem, na colocação verbal que eu quero dizer é o seguinte, olha. The dinner is served. O jantar está servido.
Vamos? Estou perguntando. Vamos? Shall we? Estou sugerindo. Vamos? Shall we? Porque o jantar está lá na mesa. The dinner is served. Shall we? Vamos? Então, o jantar está servido. Vamos. Honey, I would like to go to London. Shall we? Querida, eu gostaria de ir a Londres. Vamos. Honey, I would like to go to London. Shall we? Vamos. Né? Estou sugerindo. Né? Estou perguntando. Mas numa sugestão. Né? Não estou dando ordens. Eu apenas estou sugerindo. Quando damos uma ordem ou um comando, nós usamos let's para expressar vamos também. Só que nesse caso, ele passa a ser um comando ou ele passa a ser uma ordem. Por exemplo, let's eat. Vamos comer. E let's go. Vamos. Tá? Então, o let's é deixe-nos. Se for traduzir ao pé da letra, seria deixe-nos comer. Let's eat. E vamos ir. Deixe-nos ir. Let's go. Então, mas a tradução normal é vamos. Então, let's eat, let's go. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o jantar está lá na mesa e eu estou chamando a pessoa. Let's go. Vamos. Ou let's eat. Vamos comer. Eu não tô sugerindo. Eu estou comandando você a sentar na mesa e comer. Tá? Se eu disser shall we, eu estou sugerindo. Você vai, se você quiser. Quando eu digo let's eat, vamos comer, eu não estou sugerindo. Eu estou comandando. Vamos lá, que o jantar está servido. Ok? Mesmo. Então, é mais uma coisa mais forte, mais, vamos assim dizer, mandatória, né? Mandatory, ou vamos assim dizer, quase que uma obrigação, né? De você fazer aquilo desse comando que eu estou dizendo. Então, vamos lá, let's go, bora. Shall we? Vamos? Bem, olha a expressão. Shall we? Vamos? Let's go, bora. Então, são duas coisas bem diferentes. Perfeito? Mais um exemplo para que vocês possam entender melhor. Mais uma coisinha. Há uma outra maneira de dar um conselho um pouco mais forte do que o shall, que se chama ought to, que é usado apenas em frases afirmativas. Nós nunca usamos esse ought to em frases interrogativas. Podemos até usar em frase negativa, mas é mais usado em frases afirmativas para gerar uma sugestão um pouco mais forte do que o shall, tá? Então, como poderia dizer essa frase aqui, ó? Exemplo, you ought to apologize. Você deve pedir desculpa. Ou você devia pedir desculpa. You ought to apologize. You should apologize. You should to apologize. You should apologize. Sem o to. Você deveria pedir desculpas. Significa que eu estou te dando uma sugestão, estou te dando uma opinião minha. Quando eu quero ser um pouco mais enfático, eu digo you ought to. Aí tem que usar o to. You ought to apologize. Você deve pedir desculpa. É mais como que um desencargo de consciência, entendeu? Que você deve pedir desculpa. You ought to apologize. You should, você faz se você quiser. You ought to, well, você faz se você quiser, mas eu aconselho uma maneira bem mais forte para que você peça desculpa. You ought to apologize. Obviamente, vocês não vão usar muito isso, mas aqui na Inglaterra se usa muito. Principalmente com o sotaque deles, né? Quando eles dizem o seguinte, oh dear, you ought to do that. You ought to do that. Você deve fazer isso, ok? Então, é usado como o should. You should apologize. Você deve pedir desculpas. É menos leve, usado mais como uma sugestão ou como uma opinião. Então, you should apologize. You ought to apologize. Tá? São duas conotações um pouco diferentes. Existe uma maneira mais forte ainda, que é usado com must e é usado com have to.
Mas isso eu explico na próxima aula quando eu gravar, ok? Então, a gente fica por aqui e, bom, espero que vocês tenham entendido essa terceira parte, né? E vocês vão entender o restante na quarta e na quinta, para que vocês possam entender como é que funciona cada um desses verbos anômalos, ok? Até lá, a gente fica por aqui. Um abraço e a gente se vê na próxima aula. Não esqueça. Ah, outra coisa. Não esquece de colocar o sininho lá, né? De botar o like lá, né? Que isso me ajuda muito no canal e ajuda vocês também a receber essas subscribe, né? Assina lá para que vocês possam receber as minhas aulas dentro eh, do seu telefone, do seu apps, do Facebook, e tudo, do seu YouTube e tudo mais. Ok? É isso aí. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.